fase de idade, entre 7 meses e 1 ano. Existem os acidentes por afogamento, os acidentes por queda, os acidentes por queimadura, tá? E os acidentes por intoxicação, por ingestão de substâncias tóxicas. Esses são os principais acidentes que ocorrem nessa faixa entre 7 meses e 1 ano de idade. E por que se diz que a cozinha é o lugar de maior risco na casa? É porque lá na cozinha é onde ocorrem as maiores catástrofes com relação à criança. E por quê? Primeiro porque a criança com 7 meses está desenvolvendo aquela idade chamada idade da curiosidade. Então ela já está começando a engatinhar, e onde a mãe fica o maior tempo possível? O maior tempo possível da mãe durante o dia é na cozinha, ou fazendo a comida, ou lavando o prato, ou fazendo alguma coisa. Então a mãe está sempre na cozinha. E a criança sempre vai buscar a companhia da mãe. Então ela vai engatinhar em direção à cozinha. E aí você vê, na cozinha, o que é que existe na cozinha? Existe o fogão, que é o lugar onde ocorrem os maiores acidentes por queimaduras. E ocorre de que forma? A criança está engatinhando, tenta subir, forno ligado, põe a mão no forno, queimadura. Intoxicação a gás, não tem problema? Não, aí a intoxicação a gás seria mais generalizada. Tá? Quer dizer, aí não seria por... Aí tanto o adulto quanto a criança. Quer dizer, qualquer pessoa que tivesse contato com um gás aberto ou uma casa altamente com quantidades muito grandes de gases, poderiam se intoxicar. Mas no caso da criança, a queimadura, primeiro, na porta do forno. Se a criança for maior e tiver qualquer panela que ela possa alcançar, ela vai puxar. Então, justamente. Panela de feijão, que a gente vê muito no hospital, crianças se queimando com panela de feijão, com chaleira para se fazer chá ou café. Então, queimadura com água que a criança puxa. Então, uma coisa importante para se prevenir é sempre procurar usar as duas bocas de trás. Por quê? Porque mesmo que a criança suba, mesmo que a criança se apoie no fogão, ela não tem condições de pegar aquilo para se queimar. Outra coisa, a mesa. A criança com muita facilidade pega a toalha da mesa e puxa. E muitas vezes tem leite quente na mesa, tem café quente na mesa, tem bule com algum líquido quente na mesa. E o que tiver ali vem em direção à criança. Então por isso que a gente diz que lugar de criança jamais é na cozinha. Além disso, a gente está muito acostumado a ver os pais tomando café ou jantando e a criança vem e quer subir no colo. E o pai, com uma forma de carinho, pega a criança e coloca no colo. E o que acontece? A criança vai e bate na xícara ou bate no copo e aí o líquido quente vem sobre a criança e mais uma vez a queimadura. E para deixar claro, a queimadura, ela não mata, ela só mata realmente quando é uma grande quantidade do corpo pega. Mas ela deixa sequelas, ela deixa a criança que depois cresce com complexos muito grandes, exatamente por causa da cicatriz. Então, eu sei que muitos pais hoje têm assim, grandes dores na consciência porque os seus filhos ficaram queimados, e aí fica aquela preocupação de cirurgia, e muitas vezes a cirurgia não é suficiente para reconstituir aquela pele. Então, o importante é a prevenção do acidente. Então, por mais que você goste do seu filho, deixe a porta da cozinha fechada, não dê acesso para ele, porque às vezes um momento já é o suficiente para ele subir, pegar e se queimar. Uma outra pergunta bem interessante, quais os acidentes nessa idade mais comuns por queda? Bem, você vê que a criança então não tem um domínio total, quer dizer, ela está numa idade de curiosidade e ela não tem nenhuma noção de perigo, quer dizer, então ela não sabe o que pode acontecer como consequência daquele não domínio motor dela. Então ela levanta, engatinha, anda agarrado. Então, se ela sobe em qualquer superfície, numa mesa de centro, numa estante, numa cadeira, numa mesa de telefone, e aquela mesa ou aquele móvel não está super firme, a criança cai e cai com aquilo. Outra coisa, casa que tem janela, as crianças sobem e podem se jogar. A gente tem visto agora, um mês e meio atrás, uma criança subiu e caiu do 2º andar. Quer dizer, uma delas morreu do 2º andar e uma caiu do 3º e não morreu. Quer dizer, as crianças não têm noção de perigo. Então, casa acima do 2º andar, todas elas têm que estar com grade, porque a criança sobe e fica. Escada, casas com 2 pavimentos, a criança vai para a escada e ela não vê, rola e cai, e às vezes com fraturas. Então, toda casa que tem escada tem que ter o portão fechado, muito bem fechado, para as crianças não terem acesso e não caírem. Carrinho, é muito comum a mãe deixar a criança presa no carrinho, mas com essa idade de 6, 7, 8 meses até 1 ano, a criança tem condições de subir e ela vira e cai sobre o carrinho.
Certo. Uma outra coisa que as crianças usam muito nessa idade e que não tem nenhuma indicação é o voador. Então a mãe tem a mania de, quando a criança está engatinhando, colocar a criança no voador, porque ela acha que com o voador ela vai ter uma mobilidade melhor. Primeiro, o voador está contraindicado. Por quê? Porque ele quebra o desenvolvimento natural da criança, principalmente o desenvolvimento da coluna da criança. Então ela faz a criança pular uma fase, primeiro, do chão. Segundo, o desenvolvimento visual da criança é prejudicial porque ela passa a ver um horizonte mais alto do que ela deveria ver. E terceiro, por causa desse voador, quer dizer, a criança passa a voar, ela tem o quê? Uma maior chance de sofrer acidentes, principalmente por queda. E uma queda de um voador é muito maior do que uma queda da criança parada sozinha. Certo. Doutor Cecim, e quanto a afogamentos, quais os cuidados que a gente deve tomar? Bom, a gente diz sempre que o primeiro lugar onde a criança se afoga é na própria banheira do banho. Naquela banheirinha que a mãe normalmente dá o banho. E é muito comum, depois do 5º, do 6º mês, do 7º mês de idade, a mãe achar que a criança está segura porque ela já fica sentada na banheira, ela deixar a criança sozinha e às vezes ir atender uma campainha, às vezes ir atender a cozinha, ou às vezes deixar a criança sozinha. Você tem que ter noção do seguinte: se o teu filho, até 1 ano, 1 ano e meio de idade, ele cair na banheira e enfiar o rosto sobre a água e dentro da água, ele vai ficar tão desesperado que ele vai ter poucas possibilidades de se levantar dali. Então ele morre pelo desespero de não conseguir levantar o rosto da água. Então, jamais deixe seu filho tomando banho sozinho até 2 anos de idade, mesmo que seja numa banheirinha, porque ele começa a deitar, escorrega, cai, se vira, enfia a cara na água e acaba se afogando por causa disso. Tá? Então, a banheira é o primeiro lugar. Segundo lugar são as piscinas, e hoje as crianças vão muito cedo para a piscina, vão muito cedo para a praia, e uma criança às vezes na praia, a criança está engatinhando, às vezes os pais viram de lado, e quando vê a criança nada em direção ao mar, engatinhando, não é nem nadando. Não tem noção do perigo, né? Entra na água, vem uma onda e mata. Então, criança tem que ficar sempre segura, sempre ao lado do pai, e os 2 olhos da criança, porque se virar um olho a criança faz e apronta. Engraçado que uma coisa interessante é que eu já vi muitas crianças tentando também colocar ferrinhos nas tomadas de luz, onde tem corrente elétrica. O que pode acontecer, doutor Cecim? Bem, a gente diz o seguinte: quando você tiver um filho em casa, e você tem uma casa, hoje a maioria das casas são cheias de tomadas, na nossa época não existia tomada, as tomadas eram altas, hoje as tomadas são baixas, então as crianças têm acesso. E a criança tem uma grande paixão por orifício, então ela não pode ver nenhum buraquinho que ela quer fuçar o buraquinho. Então é muito comum a criança pegar algum objeto metálico e enfiar numa tomada, ou enfiar o próprio dedo, que é pequenininho, e acaba tendo o quê? Queimadura e choque elétrico. E nós sabemos que um choque de 220 volts pode matar uma criança por fibrilação, quer dizer, o choque não é forte, mas ele é suficientemente forte para fazer o coração fibrilar e essa criança morrer pelo choque. Então, toda casa que tiver tomada e tiver criança, essas tomadas têm que estar fechadas. Fechadas, muito bem fechadas. Outra coisa, não deixe a criança ligar nenhum tipo de aparelho elétrico. Não se deixa a televisão à altura da criança, porque a mesma coisa ela faz com a televisão. Ela pega o que ela tiver na mão e começa a enfiar na parte traseira da televisão. E nós sabemos que na parte traseira da televisão existe uma coisa ali que dá um choque muito forte e que pode matar as crianças. Então, tudo tem que ser tirado do alcance da criança. A melhor forma de prevenir o acidente é tirar essas coisas que podem dar consequências sérias, que são os acidentes. Bom, e quanto a remédios, o que a gente pode fazer para prevenir as mães quanto a isso, esse tipo de acidente? Bom, em primeiro lugar, todos têm que ter noção do seguinte: o remédio é um veneno. Todo remédio é um veneno. Tá? Quer dizer, ele é usado sempre, tem um lado bom do remédio e tem um lado ruim do remédio. Então você tem sempre que saber o seguinte, que todo remédio, primeiro, só pode ser dado por orientação do médico. Segundo, a mãe, quando for dar o remédio, tem que ler atentamente. Vamos supor, se é dado um remédio para vômito e o médico coloca lá 5 gotas de 6 em 6 horas. A mãe, às vezes, na ânsia de querer melhorar o filho, diz assim: não, eu vou dar 10 gotas que com 10 é capaz de ficar melhor. Acaba produzindo uma intoxicação, isso é muito comum por remédio e vômito, que a criança tem um quadro como se fosse uma meningite. A criança vira para trás, arregala os olhos, fica toda dura.
Então, remédio deve ser dado na dose prescrita pelo médico. Não deve ser dado remédio sem prescrição médica. Muito cuidado, a gente vê muito a mãe dar um remédio que é para tomar, às vezes pinga no ouvido, o remédio de pingar no ouvido dá para tomar, ou é do ouvido, pinga no nariz e vice-versa. Outra coisa, jamais você faça isso. Muito comum a criança, às vezes, acordar de noite chorando, e o pai ou a mãe de noite ainda meio dormindo no escuro para não acordar a mulher, ou vice-versa, a mulher para não acordar o marido que tem que acordar a mulher, vai no escuro, pega um remédio e dá para a criança sem ver. E é muito comum a gente chegar e encontrar essas pessoas desesperadas no hospital de madrugada porque deram um remédio errado, porque deram no escuro. Então, não se dá remédio no escuro. Não se dá remédio sem que seja visto o que se está dando para a criança. Então, e um remédio que serve para uma coisa não serve para outra. Vou explicar. Às vezes tem uma mãe que tem uma criança com tosse e a vizinha também tem uma criança com tosse. Às vezes o remédio da tosse de uma não serve para outra. Por quê? Porque o remédio, se for remédio de bronquite, tá? E dependendo da idade da criança, o remédio de bronquite pode dar grandes efeitos colaterais. Então, sem contar que como a criança está nessa fase, numa idade de alta curiosidade, a criança, se encontrar um remédio, ela acaba tomando. Se for gostoso, ela toma o vidro todo. Então não se deixa ao alcance da criança nenhum tipo de remédio. Bom, então nós agradecemos a presença do Dr. Cecim. Mas tem mais alguma coisa para falar, assim, de repente? Quanto ao número de acidentes na infância, geralmente acontece por ingestão de tóxico, a maioria, né? A gente diz que o maior número de casos de acidentes na infância até 2 anos de idade ocorre por ingestão de substâncias tóxicas, onde os medicamentos estão incluídos. Além disso, você tem que prestar atenção no seguinte: ainda ontem uma criança de menos de 2 anos de idade chegou no hospital porque a mãe tinha soda cáustica em casa, deixou do lado e a criança tomou a soda e chegou com queimadura. E era muito comum anos atrás, hoje nós temos muitas crianças que têm estenose, que têm problemas de queimaduras de oral, exatamente por soda cáustica. Então todos os produtos tóxicos, detergente, sabão, devem ser deixados longe do alcance das crianças. Bom, doutor Cecim, o canal está aberto para o senhor. Se o senhor quiser esclarecer mais alguma coisa quanto a acidentes, né, infantis, fica à sua disposição. Eu gostaria só de dizer que na próxima quinta-feira nós vamos continuar esse assunto e vamos falar de acidentes de 1 a 2 anos de idade. Justamente. Bom, gente, então a gente agradece a presença do Dr. Cecim.